Nação Esmeraldina, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um vídeo no canal Mídia Esmeraldina, esse canal independente para torcedores do Goiás Esporte Clube. E hoje para a gente falar sobre o Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nós estamos classificados para as oitavas de final, depois de uma partida muito difícil contra o Cuiabá, que a gente perdeu por 1-0, mas conseguiu passar nos pênaltis, né, com um brilhantismo do Tadeu, fazendo duas defesas de pênalti. Né? Realmente foi uma partida muito difícil. Quem assistiu a live já viu um pouco da minha análise que eu fiz sobre esse jogo. Né? Eu realmente esperava um Goiás defensivo, realmente esperava um Goiás jogando no contra-ataque. O problema é que o Goiás não conseguiu contra-atacar na partida, teve muitas dificuldades para isso. Até que no primeiro tempo se defendeu bem, mas no segundo tempo a gente acabou sofrendo demais ali, dando muitas oportunidades. O Tadeu teve que trabalhar e aí eles conseguiram achar um gol ali a partir dos 34 minutos do segundo tempo. Eles conseguiram fazer 1-0, levou a partida ali para as penalidades, mas nas penalidades o Tadeu brilhou, fez duas defesas, o time todo ali bateu muito bem também as penalidades, só o Gava que acabou perdendo, mas a gente conseguiu passar de fase e chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, antes da gente começar esse vídeo aqui, esse vídeo é para a gente falar agora da perspectiva do Goiás em relação à Copa do Brasil a partir das oitavas, né? Que a gente vai disputar as oitavas agora. Quem são os melhores adversários para a gente pegar? A gente vai fazer essa análise aqui nesse vídeo. Então, antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, se inscreva aqui, deixe sua inscrição se você for novo, deixe seu joinha também, seu joinha é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais torcedores. E também comenta aqui embaixo, eu quero realmente saber qual adversário você prefere pegar na Copa do Brasil agora nas oitavas. Qual é o adversário perfeito para vocês? O que vocês realmente querem enfrentar? Colocam aqui, pode ser o adversário mais fácil, mais difícil, é a opinião de vocês, vocês colocam aqui e eu vou dar uma lida assim que vocês comentarem, beleza? Bom, vamos então falar sobre Copa do Brasil, galera, porque agora o Goiás está nas oitavas, como eu estava falando. E assim, eu sei que tem muito torcedor aqui, torcedor é muito empolgado, né? Muito otimista em relação à Copa do Brasil, muitos deles, né? E ontem eu estava acompanhando na live, assim, muitos torcedores falando, pô, a gente pode sonhar com um título, eu tô empolgado, eu quero ver o Goiás chegar longe. E assim, galera, sonhar a gente sempre pode, mas eu vou ser sempre um cara bem pé no chão em relação a isso. A gente pode sonhar, mas a Copa do Brasil não é uma realidade para o Goiás, tá? A Copa do Brasil, da forma como ela é hoje, ela não é uma realidade para o Goiás. Porque assim, a Copa do Brasil de hoje, comparado com a do passado, ela é bem diferente em termos financeiros, em termos de investimento mesmo, né? Em termos de valorização das equipes. Quando a gente via a Copa do Brasil ali nos anos 90, nos anos 2000, era bem comum a gente ver equipes de menor expressão chegar longe numa final, às vezes até ser campeão, né? Como aconteceu com o Santo André em 2004, que ele foi campeão em cima do Flamengo, com o Paulista de Jundiaí, que ele foi campeão em 2005 em cima do Fluminense, se eu não me engano. A gente já viu também o Brasiliense chegar numa final de Copa do Brasil, né? Então assim, são coisas que de vez em quando acontecem, né? O Sport, que ganhou em 2008 a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Então, assim, eram coisas que realmente aconteciam naquela época, eram até comuns, né? Porque a Copa do Brasil no passado não é a mesma Copa do Brasil que a gente vê hoje. A Copa do Brasil no passado não era muitas equipes também, né? Então, assim, tinha a primeira fase, e depois da primeira fase ali já tinha umas oitavas de final, depois umas quartas. Então era bem assim, aconteceu isso nas primeiras edições da Copa do Brasil. Depois que isso foi mudando, hoje participam mais equipes, só que a premiação da Copa do Brasil hoje ela é muito alta, muito alta. E as equipes de maior investimento, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, todas essas equipes de maior investimento, eles olham para a Copa do Brasil como uma competição muito importante, uma competição que se eles forem longe, é uma competição que vale muito para eles. Vocês viram a final do ano passado como o título da Copa do Brasil significou para o São Paulo. O São Paulo ele precisava do título da Copa do Brasil, inclusive para não fechar o ano no vermelho, porque a premiação da Copa do Brasil era muito alta e o que o São Paulo investiu no ano passado foi realmente muita coisa. E eles precisavam da premiação, eles precisavam daquele título para eles fecharem as contas lá no São Paulo e saírem no verde, saírem sem déficit, né? Então, assim, para você ver como o título hoje da Copa do Brasil, em relação a termos financeiros, ele é realmente muito importante para essas equipes. Então não tem como essas equipes, o Goiás, por exemplo, disputar com essas equipes do eixo Rio São Paulo hoje em relação a título. É muito difícil, muito difícil. A gente pode chegar longe e quanto mais a gente chegar longe, melhor, porque vai entrar dinheiro na conta do Goiás. Só que a gente tem que lembrar também que o foco do Goiás nesse ano é a Série B do Campeonato Brasileiro, é o acesso, né? E a Copa do Brasil, de certa forma, ela talvez possa acabar atrapalhando se a gente for realmente ali tentar disputar algo a mais
pode acabar atrapalhando a campanha do Goiás na Série B, que é realmente o foco, né? Talvez não, talvez o Goiás até consiga ali conciliar as duas. Tem time que consegue, mas é muito difícil e é muito complicado. Então, principalmente porque a gente está falando de adversários muito difíceis. Então, assim, a gente precisa analisar a Copa do Brasil de uma forma bem realística mesmo, né? E essa é a Copa do Brasil de hoje. Então, eu acho muito difícil o Goiás brigar por título, a gente pode sonhar, mas acho muito complicado. Porém, a gente tem aqui algumas possibilidades que o sorteio pode fazer a gente sonhar um pouquinho mais. E eu não estou falando de título, mas eu estou falando de avançar nas oitavas de final. Porque eu acho que a chegada do Goiás nas oitavas de final, sinceramente, eu já me dou por satisfeito. Eu acho que o Goiás já arrecadou uma boa grana e em comparação assim com as equipes, que a possibilidade da gente pegar uma equipe forte é muito alta. Então, se a gente for eliminada na Copa do Brasil agora para uma equipe mais forte, eu não vou achar ruim. Eu não vou fazer, putz, vai ser eliminado, pô, que chato. Eu realmente não vou achar, não vou fazer, não vou colocar fogo em palha, né, como dizem, para realmente assim criar uma crise por conta disso. É claro que se a gente pegar uma equipe ali que mais fraca do que a nossa, ou então que dá para se equiparar com a nossa e a gente for eliminado, vai doer um pouco mais. Só que eu acho que, como eu disse, o foco do Goiás agora é a Série B e não Copa do Brasil, né? Da realidade que o Goiás vive hoje, não tem como a gente sonhar com esse título. Eu acho muito difícil. Porém, a gente tem aqui os adversários que já estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente já tem esses adversários classificados. E eu vou analisar aqui um por um desses adversários para a gente analisar aqui quais o Goiás dá para disputar, quais o Goiás é favorito e quais os Goiás não é favorito, assim, quais os adversários do Goiás não entra como favorito e tem boa chance de ser eliminado. Então vamos lá. Os clubes que já estão classificados aqui para as oitavas: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Essas são as equipes que, junto com o Goiás, já estão nas oitavas. Então vamos lá. O Atlético Goianiense. Eu sei que tem muito torcedor do Goiás assim entalado com o Atlético, tá? Por conta da eliminação que a gente teve para eles em 2022 na Copa do Brasil em casa, que a gente perdeu por 3-0. Era um jogo que a gente tinha totais condições de passar naquela ocasião, mas por conta do Jair Ventura e do Felipe Bastos, que acabou com o Goiás no jogo, eu tava no estádio, eu lembro bem daquilo. Acho que foi um jogo que eu mais xinguei um jogador na minha vida, foi o Felipe Bastos. E a gente acabou sendo eliminado pro Atlético ali naquela derrota vexatória por 3-0. Assim, foi muito humilhante. E eu sei que tem muito torcedor do Goiás entalado, né, que quer pegar o Atlético de novo na Copa do Brasil e passar por eles, né? A gente quer vingar o que aconteceu. Então eu tô vendo muito torcedor do Goiás falando, vamos pegar o Atlético e tal, torcendo para que isso aconteça no sorteio, né? Então assim, eu acho que o Atlético é um adversário que dá para assim, você disputar. Hoje o Goiás ele tem uma equipe, eu tô falando do Goiás da Série B, né? Não o Goiás do Goiano. Mas o Goiás ele tem uma equipe assim que dá para você se equiparar com a equipe do Atlético e fazer uma disputa muito boa. Então eu acho sim que o Atlético, dentre todas essas possibilidades, é uma possibilidade boa, tá? Uma possibilidade muito boa da gente enfrentar. Então não acharia ruim se fosse o Atlético de novo aí numas oitavas de Copa do Brasil. De verdade não acharia. Acho que seria ali uma boa possibilidade da gente não apenas vingar 2022, mas da gente passar. Porque o Goiás que a gente tem hoje na Série B é um time realmente assim muito diferente do que a gente tinha no Campeonato Goiano. Se fosse aquele time do início do ano pegando o Atlético, aí eu falaria aqui pra vocês, pô galera, esquece, e o Atlético é favorito. Mas hoje, pela má fase do Atlético e pelo time bom que o Goiás montou, mesmo a gente estando em divisões diferentes, dá pra gente disputar sim. E eu acho que seria bem interessante. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já é uma equipe que eu não acho que o Goiás consiga disputar, não. Tá? Acho que o Atlético Mineiro também tem um time muito forte, tá? Um investimento muito bom, joga um futebol decente, tá? Um futebol muito bom, assim. Acho que falo em relação à atuação mesmo, não apenas no lugar da tabela que ele está na Série A, mas em questão de atuação é um dos times assim que está jogando o melhor futebol nesse início de temporada lá na Série A. Então acho que o Atlético Mineiro é uma equipe muito forte que a gente teria pouquíssimas chances assim. De verdade, já me daria até como eliminado. De verdade, não acreditaria numa classificação do Goiás, não. Bahia. Bahia já é uma equipe, assim, que, putz, dá pra gente disputar. Acho que dá. Mas ainda assim o Bahia entraria como favorito, tá? O Bahia entraria como favorito. O Bahia tem um investimento muito forte. É o Bahia City, né? Já viraram uma SAF. Tem um técnico muito bom, que é o Rogério Ceni. Eu considero ele um técnico muito bom.
Então, assim, é um time ofensivo, um time que brigaria muito principalmente quando eles forem jogar lá em Salvador, eles brigariam muito para fazer um resultado bem expressivo em cima do Goiás. Então, não entraríamos como favorito, mas daria para disputar com o Bahia. Daria para disputar ali, às vezes empatar 2 jogos, talvez passar nos pênaltis. É realmente uma possibilidade. Então, não seria um dos piores adversários. Mas ainda assim, repito, a gente não seria favorito contra o Bahia. O Bahia tem mais time que o Goiás. Botafogo. Inclusive o Bahia começou muito bem a Série A, tá? Muito bem. Daria para disputar, mas eles começaram muito bem a Série A. Botafogo. Eu acho realmente também que o Botafogo ele tem muito mais time que o Goiás. Começou a Série A muito bem. Só que o Botafogo é incrível, que ele tem uma dificuldade quando ele joga com o Goiás, que é impressionante, é uma coisa assim de outro mundo. Até no ano passado, em que o Botafogo brigou por título e o Goiás foi rebaixado, o Botafogo não conseguiu vencer a gente. Eles perderam na Serrinha e empataram no Newton Santos. Então, assim, daria também pra gente fazer um jogo disputado com o Botafogo. Um jogo até interessante. Mas o Botafogo também seria favorito. O Botafogo tem um time muito bom, também começou a Série A muito bem e eles seriam favoritos. Com certeza seriam favoritos, não seria nada fácil. Corinthians, mesma coisa. O Corinthians, não tão a mesma coisa, né? Porque o Corinthians não está em boa fase. O Corinthians está passando também por uma crise interna, né? Uma pressão interna muito grande sobre a diretoria. O Corinthians não começou bem a Série A e o Corinthians vive de crises e momentos ruins ali que acontecem durante o ano. Eles conseguem se recuperar em determinados momentos, mas depois entram numa crise de novo. O Corinthians é muito instável também. Então, assim, daria também pra gente fazer um jogo disputado com o Corinthians. Porém, o Corinthians não é uma equipe assim que eu considero das melhores pra gente enfrentar. Por quê? O Corinthians tem uma pressão midiática, uma pressão da torcida quando eles enfrentam uma equipe como o Goiás, por exemplo, que é muito forte. Então o Corinthians ele não se permite vacilar como uma equipe como a do Goiás. Vou até citar o exemplo no ano passado que o Corinthians enfrentou o Remo na Copa do Brasil e o Remo ganhou lá no Pará, venceu o jogo por 2-0. Mas a pressão do Corinthians no jogo da volta foi tão grande que o Corinthians conseguiu igualar o placar e passar nos pênaltis. Então, assim, e olha que o Corinthians não estava em boa fase naquela ocasião. Então, assim, é muito difícil pegar o Corinthians, não considero um dos adversários mais fáceis, mas considero que dá para fazer um jogo disputado pela má fase do Corinthians. CRB, talvez das equipes que já estão classificadas, essa seja realmente a equipe assim mais viável para o Goiás enfrentar. Que se realmente a gente for sorteado contra o CRB, dá pra gente passar pelo CRB. A gente tem mais time que o CRB também é uma equipe que está na Série B e dá pra gente avançar. Inclusive vingar 2019, que eles eliminaram a gente na Serrinha, né, naquela decisão por pênaltis. Então, assim, acho que é uma equipe muito boa assim, pro Goiás enfrentar, de verdade. Acho que é uma equipe que dá pra gente passar e beliscar ali uma vaga nas quartas de final. Então, passar talvez até ganhando os 2 jogos, apesar de que o CRB sabe surpreender. E o CRB também não é uma equipe boba. Eles conseguiram eliminar o Ceará, por exemplo, jogando lá no Castelão. Venceram por 1-0. Então, não é uma equipe que é tão fácil assim, né? Talvez ali também, se a gente falando de tamanhos de clube, a gente olha pro CRB e fala, putz, dá pra gente passar. Mas, né, não tô dizendo que vai ser um jogo, putz, fácil. Não existe jogo fácil em Copa do Brasil. Mas vai ser uma equipe assim que, se a gente comparar tecnicamente, a gente tem uma equipe mais forte, talvez seja a melhor pra gente pegar agora. Flamengo, cara, acho que não precisa falar muito, né? Uma das equipes que mais tem investimento no Brasil, uma equipe muito forte, com um elenco muito, mas muito superior que o nosso. Não tem como a gente disputar, sendo bem sincero. Se a gente pegar o Flamengo, pra mim, acaba. Não, acho que não tem como nem a gente tentar fazer um jogo disputado. Apesar do Flamengo não estar jogando o melhor futebol que ele pode, pelo elenco que ele tem, ainda assim o Flamengo é uma equipe muito, mas muito superior que a nossa. Então não tem como. Acho que não tem como disputar, não. A gente roda contra o Flamengo. Fluminense, acho a mesma coisa, tá? Não tem uma equipe tão forte como a do Flamengo, mas tem uma equipe muito mais forte que a nossa também. Um futebol muito bom com o Fernando Diniz, tá? Enfrentou uma instabilidade agora, mas ele tem um trabalho muito bem consolidado lá no Fluminense. Acho que a gente não teria chance se a gente pegasse o Fluminense, não. Acho que a gente seria eliminado. Palmeiras, mesma coisa. Uma das equipes que mais tem investimento, uma equipe muito, muito forte, com um técnico muito bom com o Abel Ferreira. Acho que a gente não teria chances. Acho que a gente acabaria sendo eliminado se a gente pegasse um Palmeiras. Red Bull Bragantino. Por mais que alguns torcedores do Goiás vão lembrar de 2022 e falar, putz, em 2022 a gente eliminou eles. Mas eu acho que a gente não conseguiria repetir a dose. O Red Bull Bragantino tem uma equipe até melhor que aquele daquele ano de 2022. A equipe do Red Bull realmente é muito forte, joga muito bem, futebol muito ofensivo também, pressionaria bastante o Goiás se a gente enfrentasse eles.
e eu acho que eles passariam. Então não é uma equipe que eu gostaria de enfrentar, não. São Paulo também não é uma equipe que eu gostaria de enfrentar. Muito forte São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, vão querer almejar de novo o título, então acho muito difícil a gente passar contra o São Paulo, e a gente também não tem um histórico muito legal com o São Paulo em Copa do Brasil, né? Das vezes que a gente enfrenta eles, a gente sempre acaba sendo eliminado. Vasco. O Vasco já é diferente, porque o Vasco, ele, apesar de ser uma equipe grande, é uma equipe também muito, mas muito instável e que está enfrentando uma crise interna também com a saída da 777, né, que é a SAF lá, realmente está tendo uma crise política de novo no Vasco, que pode, obviamente, influenciar bastante na atuação do time dentro de campo. O Vasco, ele não foi eliminado pelo Fortaleza por detalhes, né? Fortaleza tinha um time, inclusive, eu acho que joga um futebol muito melhor que o do Vasco. Mas, assim, acabou passando nos pênaltis, né? Foi um jogão, ficou 3-3. Mas o Vasco, ele é uma equipe assim, muito instável e o Goiás pode se aproveitar disso, né? É uma equipe que vive de crises, que está tendo muitas derrotas, o Goiás pode se aproveitar disso para eliminar o Vasco também e vingar 2020, né? Que a gente foi eliminado aí por eles também na Copa do Brasil, nos pênaltis na Serrinha, né? E a gente, inclusive, conseguiu ganhar deles no primeiro jogo lá por 1-0. Foi um pouco antes de entrar na pandemia. Então, assim, o Vasco também é muito instável. Muito instável. Eu acho que seria um bom adversário aqui pra gente pegar. Então, desses adversários que já estão classificados, Atlético Goianiense, CRB e Vasco talvez sejam ali um melhor cenário pro Goiás. Um cenário que realmente, assim, a gente olha e, putz, dá pra disputar. Dá pra disputar com os caras. Aí eu vou considerar aqui também Bahia, Botafogo e Corinthians, que são equipes que eles seriam favoritos contra o Goiás, mas são equipes que dá pra gente fazer ali um jogo talvez disputado e quem sabe passar. As outras equipes, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, acho que é sem chance. Acho que se a gente pegar uma dessas equipes, a gente acaba rodando. E tem também, só para encerrar o vídeo aqui, os confrontos que ainda não foram definidos, porque a gente ainda tem 3 confrontos que envolvem times gaúchos, que eles ainda não jogaram por conta das enchentes, né, da tragédia que houve lá no Rio Grande do Sul, né? Alguns já jogaram o primeiro jogo, outros não. Então, são 3 confrontos ainda que a gente que precisam ser definidos, que é Internacional e Juventude, Operário e Grêmio e Ipiranga e Atlético Paranaense, tá? Ipiranga e Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense vai eliminar o Ipiranga. O Ipiranga conseguiu vencer o primeiro jogo, só que o segundo jogo é na Arena da Baixada. Acho que o Atlético Paranaense vai ter facilidade em eliminar o Ipiranga, principalmente porque o Ipiranga também é um time gaúcho e tá voltando da crise agora, né? Esse cara muito tempo sem treinar e vão jogar na Arena Baixada contra o Atlético. Acho que o Atlético vai se aproveitar disso e vai eliminar. Eu acho, tá? Então, e se a gente pegar o Atlético Paranaense, aí, meu amigo, esquece também, tá? Atlético Paranaense, time muito, mas muito forte, a gente não passaria por eles. Talvez daria para ganhar aqui, né? Porque o Atlético Paranaense realmente jogando fora de casa é um time muito diferente do que jogando em casa, na Arena da Baixada. Talvez daria para ganhar. Agora, se acontecer uma zebra e o Ipiranga passar, o Ipiranga realmente seria um adversário muito viável para o Goiás enfrentar. Operário e Grêmio. O Grêmio acredito que vai passar. Acho que a gente teria muitas dificuldades. Acho que o Grêmio tem muito mais time do que o Goiás. Acho que a gente não passaria. Mas se for o Operário, é uma equipe de Série B, daria pra gente enfrentar sim. O outro jogo, Internacional e Juventude, que ainda nem teve o primeiro jogo, né? Entre Internacional e Juventude, obviamente eu prefiro Juventude, mas também seria um jogo difícil, porque o Juventude é uma equipe de Série A, mas acho que daria para fazer um jogo disputado sim, e acho que daria para passar. Agora com o Inter eu já não vejo tanta essa possibilidade, acho que seria bem difícil a gente avançar de fase contra o Inter. Também teria que ver como essas equipes aí, mesmo Inter e Grêmio, voltariam depois dessa crise aí que eles enfrentaram, com esse tempo que eles ficaram sem treinar, sem jogo e tal, como é que estaria o ritmo deles, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. Coloca aqui qual adversário você gostaria de enfrentar na Copa do Brasil. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi um puta vídeo de análise aqui que eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa seu joinha, cara, seu joinha é muito importante, tá? Deixa realmente seu joinha aí e deixa seu comentário, sua inscrição caso você não seja inscrito. A gente volta depois com outro vídeo aqui no canal do Mides Esmeraldina. Valeu? Um abraço, até a próxima e lembre-se, a nossa voz não pode acabar. Valeu!